Boa noite a todos. Este será o último estudo desta série. É o sexto estudo que nos fala acerca dos vários obstáculos que Faraó colocou para impedir que o povo de Israel, a viver escravizado no Egito, pudesse sair livre para a terra da promessa. Hoje vamos então fazer o último estudo, em que o braço de ferro que Faraó tentou fazer com Deus e fê-lo, vai-se constatar que ele perdeu. Deus não se deixa esclarecer e é contraproducente e, além disso, é inútil. É inútil que nós nos levantemos contra Deus, que nós tenhamos Deus como nosso adversário ou como nosso inimigo, pior ainda. E Faraó e o Egito sofreram as consequências dessa leviandade, dessa teimosia em enfrentar o Criador dos céus e da terra. No último estudo nós consideramos que Faraó cedeu, em parte, pôs uma condição. Moisés queria sair com todos, os novos, os velhos, mulheres, crianças e os rebanhos, o gado. E Faraó criou uma dificuldade. Podem sair todos, mas os rebanhos, o gado, ficam aqui. E o Senhor fala com Moisés a seguir a esta condição estipulada, colocada por Faraó. E o Senhor disse, em Êxodo capítulo 11, versículo 1, e disse o Senhor a Moisés, ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, depois vos deixará ir daqui totalmente. E o Senhor disse mais, e vocês vão falar, cada um vai falar com o seu vizinho. E vão solicitar objetos de prata e de ouro. E os egípcios, nós depois lemos isso posteriormente, que eles tinham pressa em que o povo saísse. E então ofereceram objetos de prata e objetos de ouro. É uma opinião pessoal. Mas eu inclino-me a pensar que inclusivamente aquilo que eles deram, quem sabe se não corresponderia àquilo que eles deviam ter pago ao povo hebreu durante todos aqueles anos que trabalharam apenas pelo pão e a água, pela comida, quem sabe, foram explorados. E de que maneira? E agora, oferecendo esses objetos de prata e de ouro, quem sabe se não foi o salário que eles deviam ter pago de uma forma justa àquele povo. Não me surpreenderia se isto tivesse acontecido nestes termos. O que é que iria seguir-se? A última praga. E a última praga era terrível. O anjo da morte, à meia-noite, iria entrar em todas as casas dos egípcios. E iria matar o filho primogênito de cada família. E o Senhor diz, e vai-se levantar um grande clamor em toda a terra do Egito. E entrou também no palácio de Faraó. E o seu filho, aquele que iria herdar o trono, também morreu devido a esta praga. Deus não se deixa escarnecer. Além de ser contraproducente e inútil, abrir uma guerra contra Deus. Além disso, não somos nada sábios ao fazê-lo, porque certamente iremos perder. E aquele que se exalta perante Deus, quanto mais ele se exalta, de mais alto ele cairá. Se por um lado nós lemos, e lemos isso na palavra de Deus, nós lemos que o Senhor abençoa aqueles que abençoarem o seu povo. Mas também lemos, isto não é nenhuma ameaça, é um facto, que ele amaldiçoa aqueles que amaldiçoarem o seu povo. E este princípio tem se tornado uma realidade ao longo da história. Por exemplo, em Mateus capítulo 25, nós lemos assim. Lemos que o Senhor irá dizer a alguns, aqueles que são colocados à sua direita, vinde benditos do meu Pai, possuído por herança o reino que vos está proposto desde a fundação do mundo. E depois o Senhor diz, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Eu estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver. Então os justos
lhe responderão. Reparem, eles já eram justos, mas mostraram a sua justiça procedendo assim em relação aos outros. O Senhor diz. Então os justos lhes responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão e fostes enfermo? E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. O bem que nós fazemos ao povo de Deus. As nações que fazem bem ao povo de Deus é como que estejam a fazê-lo ao próprio Deus, ao Senhor. E serão abençoados. Por outro lado, nós lemos que aqueles que amaldiçoarem o povo de Deus, perseguindo, matando, torturando, nós lemos que ao fazê-lo é como que estejam a fazer ao próprio Senhor. Querem um exemplo? Saulo de Tarso. Na sua atitude de rebelião, de revolta e de perseguição em relação ao povo de Deus, Jesus aparece-lhe, Jesus ressuscitado, e pergunta, Saulo, Saulo, por que me persegues? E depois Saulo pergunta, quem és? E ele diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. E Saulo poderia dizer, mas eu nunca te persegui. Mas ao perseguires o povo de Deus, o meu povo, era como que se estivesses a perseguir-me a mim. E Paulo mais tarde, Saulo, nesta altura, antes da sua conversão, ele arrastava homens e mulheres para as prisões. Ele consentia na morte de homens santos de Deus, como Estevão. E ao fazer isto, era como que estivesse a fazê-lo contra o próprio Senhor. E isto não é novo, não é apenas uma linguagem do Novo Testamento, não. É uma linguagem transversal a toda a Bíblia. Há um versículo em que o Senhor diz, aqueles que tocam no meu povo é como que toquem na menina dos meus olhos. Coisa séria. Isso ainda é verdade. Este versículo está no livro do profeta Zacarias. E uma pergunta que um dia vai ser feita às nações, aos povos, quiçá algumas pessoas individualmente falando. Porquê é que tu perseguiste o meu povo e me perseguiste a mim? Porque me persegues? Esta foi a única pergunta que o Senhor fez a Saulo de Tarso. Porquê é que tu me persegues? Morte entrou em cada família dos egípcios. E ao verem os seus primogênitos mortos, o povo do Egito suplicou para que o povo hebreu saísse, dando-lhes os tais objetos de prata e de ouro. E o povo saiu. Mas nós lemos que, depois ou mais tarde, passado não sei que tempo, não muito, como que Faraó se arrependeu de ter deixado ir o povo. Ele deu ordens ao seu exército e perseguiu o povo de Israel para voltarem para trás, para voltarem a ser escravos. Ele era mesmo renitente, obstinado, uma rebelião total contra Deus. 600 carros com os seus cavaleiros. Entretanto, o povo de Israel estava perante o Mar Vermelho. De ambos os lados havia montanhas, atrás estava o exército egípcio, nós conhecemos a história. Podemos imaginar a grande aflição. E o Senhor deu ordens a Moisés para ele estender a sua vara sobre o Mar Vermelho. O mar abriu-se, uma parede de água de um lado, uma parede de água do outro lado. Eles passam como quem terra seca. E depois estarem todos do outro lado, os egípcios que vinham na sua piogada, o exército egípcio. Tenta também passar pelo mesmo caminho através do mar e as paredes os cobriram. As paredes de água foram derrubadas pela vara de Moisés e eles morreram afogados. Nós podemos aqui ver realmente a loucura em lutar contra Deus.
É uma batalha, é uma guerra de partida. Por isso é que deve de haver em nós um espírito de submissão, de sujeição àquilo de Deus que é não somente onipresente, onisciente, mas que é onipotente. Ele pode todas as coisas. E na sua justiça, se nós lutarmos contra Ele, o Deus que é, por um lado, riquíssimo em misericórdia, um Deus que ama, um Deus que manifesta graça, mas também na sua justiça, se nós nos rebelarmos contra Ele, obstinadamente, apesar dos avisos, a maldição de Deus cairá sobre aqueles que o fazem e, de uma forma particular, como estamos a considerar, a maldição de Deus cai sobre aqueles que amaldiçoarem o seu povo. Última lição que eu quero, para a qual quero chamar a vossa atenção. A linguagem espiritual. O apóstolo Paulo escreve, Saulo de Tarso, depois da sua conversão, o apóstolo Paulo, ele escreve aos Colossenses e diz: o qual o Senhor nos libertou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos tirados do império das trevas, do Egito. Faraó é uma figura de Satanás, do diabo. E nós fomos tirados desse lugar. O mundo jaz no maligno, nós andávamos segundo o curso deste mundo. E o Senhor nos tirou. Tirou-nos da terra da escravidão. Libertou-nos do pecado, das consequências e do poder do pecado. Se nós vivermos a liberdade em Cristo para a qual nós fomos chamados, não iremos praticar as obras da carne. Não seremos influenciados pelo poder de Satanás e do mundo que, como disse atrás, está no maligno. E cito Gálatas capítulo 5. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Somos um povo livre, liberto pelo poder de Deus. E podemos experimentar na nossa vida aquilo que Jesus disse aos seus discípulos e agora diz ainda aos seus discípulos: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E os exércitos do inimigo, os exércitos de Satanás, os principados, as potestades, podem se levantar contra nós, perseguir-nos, mas estão condenados ao insucesso. Nós não voltaremos para o Egito. O Senhor não nos salvou para depois nos deixar perder. Ele defende a nossa causa. E Ele interpõe-se, como o fez em relação ao povo hebreu. Ele interpõe-se entre o seu povo e os inimigos do seu povo. E os inimigos do povo de Deus, mais tarde ou mais cedo, terão que lutar contra o próprio Deus e irão perder essa guerra. E as consequências irão fazer-se sentir aqui e, se não for aqui, na eternidade. O Senhor vencerá. O seu povo em Cristo vencerá. Sempre atenção.